E por que eu acredito que esse aqui é vamos dizer, o último suporte importante desse ciclo de alta do mercado? Porque é ele que vai definir, por exemplo, se no próximo pullback a gente vai entrar num período de bear market ou de bull market. Então ele vai ser muito definidor, né? Se for bear market, ele tende a buscar as médias, criar resistência e voltar a ameaçar baixa. Tá? Ou seja, para ele virar bear market, a gente teria que realmente resistir nessa resistência aqui, essa resistência de 108 mil dólares, né? Segurar nessa resistência e voltar a cair. Então, daí, para mim, ele validaria, né, uma tendência de baixa de fato e o mercado começaria a entregar quedas fortes ou um período prolongado de queda. Seria a reversão majoritária de tendência. Por hora, olhando o gráfico tanto do BTC quanto do Ethereum, eu não consigo precisar e dizer se é bear market ou não. Tá? Então, sim, nós estamos entre céu e inferno, mas a gente precisa ainda de uma movimentação de 1, 2 meses para saber se realmente a gente vai entrar em bear market, se 2026 vai ser bear market, por exemplo. Antes disso, eu não tenho como precisar, porque tecnicamente ele ainda não entrou em bear market. Ele pode ter entrado em bear market no gráfico de 4 horas, pode ter entrado no bear market no gráfico de diário, no semanal, mas no mensal ainda não. Tá? No mensal ainda nós não temos essa característica, tá? O pessoal tá falando que tá abaixo aí. Tá baixo? Vamos ver aqui. Tá dando algum bug aqui mesmo. Deixa eu ver. Alô? Som. Melhorou? Acho que agora melhorou, né? Acho que agora melhorou. Aqui pelo menos a barrinha tá chegando até a zona amarela. Tá, acho que agora já deve ter melhorado. Agora o áudio melhorou. Show de bola. Então é o seguinte. Agora o preço, quando ele se distancia muito das médias, ele tende a retornar às médias, né? Então no gráfico de 4 horas ele se distanciou bastante, ele abriu um barrigão aqui. Geralmente, para ele seguir uma tendência, né? Ele volta para essas médias, vem para testar, principalmente a média 200 aqui no gráfico de 4 horas. No gráfico diário, né? Aqui é o gráfico diário. Ele vem para a média 200. Então, ali para a região dos 106, 108 mil dólares. E sofre resistência. E basicamente é isso, tá? No momento presente que nós estamos gravando aqui, eu olho o gráfico semanal aqui. Apesar de ter sido uma queda bem forte e violenta, ele somente por enquanto enfraqueceu a tendência de alta, ele não perdeu a tendência de alta, né? Então a gente tem esse fundo mensal aqui anterior, a gente tem a média 100 defendendo muito bem, então a média 100 em períodos defendendo muito bem. Sendo bem sincero, assim, para inverter para bear market, a gente teria que ver ele cair lá para os 68 mil dólares, voltar para amarela e daí cair, tá? Então voltar para 98. Acredito que ele vai fazer isso, tipo perder esse fundo mensal anterior aqui, voltar para a média amarela. Não, acho que ele vai segurar a média 100 e a tendência é de continuação de alta, tá? Então, eu só vou ficar encucado se a gente tiver um topo mais baixo do que o topo anterior. E a tendência de baixa ela é bem mais complexa do que a tendência de alta. Porque a tendência de baixa, ela tem muito mais ruído de alta, ou seja, ela tem muito mais dias de alta durante a tendência de baixa do que a tendência de alta tem dias de baixa. Seja, na minha opinião, teria que passar por um processo muito longo aqui, muito turbulento aqui de 2, 3 meses, lateral, para provocar um topo da mesma altura do que esse topo anterior aqui, e confirmar o bear market mensal para a gente, tá? Ou, no caso aqui, para bear market, para ir para o inferno, ele teria que vir para cá, fazer algum tipo de repique e não conseguir mais voltar. E qual a chance disso acontecer? Para mim é bem menor do que de continuação de alta. E explico. Assim como no ciclo passado, nós tivemos uma correção profunda que todo mundo achou que era bear market e não foi. E foi ali por junho, né? Então, essa queda aqui que foi bem forte, que inclusive até foi mais forte, mais rápida do que essa que a gente viveu, foi uma queda de 50% do preço do Bitcoin. Então, ele saiu de 60 mil dólares para 30 mil dólares
em questão de pouquíssimo tempo, né? E no meu entendimento ele foi capturar a liquidez, ele foi buscar liquidez, principalmente das pessoas que estavam operando no curto prazo. Então ele fez uma captura de liquidez, então ele fez uma correção profunda, tá? Naquela época ele não perdia nem a pau durante a tendência de alta, a média de 20 períodos semanas, de 20 semanas. E aí, no caso, ele, quando fez a correção mais profunda, ele foi até a média 56 semanas, média amarela. Ele não chegou aí na média 100. Quando ele foi para a média 100, foi a última vez em que ele realmente trouxe a reversão de tendência. Mas isso é só uma referência, não dá para considerar que ele vai repetir a mesma coisa. O que muitas pessoas que estão acreditando em queda estão defendendo é que ele está fazendo exatamente a mesma coisa do que esse ciclo anterior aqui. Eu acho que não. Por quê? Porque eu acho que tem muitas pessoas acreditando em queda infinita. Então, se tem muita gente acreditando em queda finita, eu acredito que não vai ter queda assim tão rápida, não vai ser tão fácil identificar essa reversão. Então, na minha concepção, na minha opinião, por conta do gráfico do Ethereum, eu acredito em continuação de alta. Tá? Então, eu acredito que ele fez, sim, uma região mais profunda, uma correção mais profunda. Ele enfraqueceu, sim, a tendência de alta, mas eu ainda não tenho o topo mais baixo do que o topo anterior para identificar a reversão de fato, tá? Então, para mim, precisa ainda fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. E se no semanal isso for feito, né?